Olá, nós conversamos com você em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara Bauru e hoje nós vamos falar sobre a reestruturação das carreiras jurídicas, tanto em nível municipal, estadual e federal. Você que acompanha os procuradores jurídicos municipais e que pode frequentemente, inclusive, se confundir sobre o papel desses advogados que defendem o interesse público e não necessariamente, ou não nunca, do mandatário que está exercendo a sua função. Para isso a gente vai conversar com a presidente da Associação dos Procuradores Jurídicos do município de Bauru, a PJMB, Grace Zimmer, e com o procurador-geral, que é o diretor de departamento da Prefeitura de Bauru, Nilo Kazan. Obrigado por vocês virem aqui no estúdio da Rádio da TV Câmara. Obrigada por nos receber. Nelson. Olha, para as pessoas entenderem, eu comentei aqui numa introdução, embora a gente seja emissora legislativa e cubra há muito tempo, há 25 anos, essa ideia do papel da missão pública, tem uma reestruturação da carreira do procurador jurídico. Para as pessoas entenderem essa questão, Grace, eu ia pedir para você explicar para a gente de que forma é feita essa carreira hoje, ou como ela funciona, para o Nilo depois poder comentar com a gente, inclusive, como na prática ele se relaciona com os vários setores. Hoje em Bauru nós somos um departamento dentro da Secretaria de Negócios Jurídicos. Então Bauru não tem a Procuradoria-Geral do município, não tem a carreira da advocacia pública estruturada. Nós temos os cargos de procuradores jurídicos, mas eles são lotados dentro do departamento da Procuradoria-Geral, que é o departamento que o Dr. Nilo hoje dirige, né? Nós estamos vinculados ao secretário de Negócios Jurídicos, então nós fazemos parte de uma secretaria que compõe outros departamentos. Lá dentro, o Dr. Nilo, ele nos dirige entre 4 divisões. Então, nós temos a divisão consultiva, a divisão contenciosa, a divisão do patrimônio imobiliário e a divisão da execução fiscal. Nós não temos uma estrutura criada de procuradoria-geral. Então, nós não temos estrutura de funcionários, nós temos funcionários hoje lotados no departamento, mas nós não temos a estrutura de carreira, a estrutura de funções, a divisão, dentro dessas divisões, nós não temos uma possibilidade de especialização porque nos faltam funções, nos faltam atribuições, nos falta autonomia. Então hoje o município de Bauru tem uma advocacia pública precarizada, por assim dizer, né? Nós crescemos como um braço dentro da SNJ e nós somos subordinados à SNJ. E isso vem na contramão do entendimento da jurisprudência e de todo o restante do ordenamento jurídico que prevê uma autonomia e uma desvinculação da Procuradoria, porque a Procuradoria, na verdade, ela defende os interesses públicos do município e não daquele que está sentado na cadeira de administrador, né? Então nós temos aqui temos que fazer em Bauru, nós entendemos que precisamos fazer em Bauru uma diferenciação entre Procuradoria e Secretaria de Negócios Jurídicos. Nilo, na prática, ao ser diretor do departamento, aquilo que a gente acaba traduzindo como procurador-geral, ou seja, na verdade, o chefe desses 4 setores no âmbito da estrutura que existe hoje, tem algumas palavras que podem ser técnicas aqui para quem nos ouve e nos assiste. Por exemplo, consultivo, contencioso, patrimônio imobiliário, toda a estrutura pública de prédios, estoque, ativos do poder público, né? Talvez seja mais fácil desses 4 como a execução fiscal, os devedores, as ações. Mas esses 2, consultores, os consultivos e contenciosos, você distribui o que para esse pessoal? Nelson, na verdade, a gente faz uma distribuição interna em 4 departamentos, né? Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, Procuradoria divisão. A gente fala em divisão, mas são procuradorias. Sim. Que a gente acaba falando, né? Mas tecnicamente elas são divisões, né? Então, Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que é uma divisão, Procuradoria da Execução Fiscal, que é a 2ª divisão, Procuradoria Consultiva, que é uma 3ª divisão, e Procuradoria do Contencioso. O que cada uma delas faz, né? A Procuradoria do Patrimônio Imobiliário cuida dessas questões envolvendo imóveis e também algumas questões envolvendo bem imóveis, né? Desapropriações, cessões, tudo que envolve imóveis e algumas cessões de bens móveis acabam sendo suportados por essa Procuradoria, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Procuradoria de Execução Fiscal, hoje ela atua na parte de ações ordinárias, ou seja, aquelas específicas tributárias, e também na execução fiscal
em si, que seria para uma pessoa leiga, seria a cobrança de tributos, multas, tudo que está inscrito em dívida ativa acaba sendo inserido aí na execução fiscal, né? Temos também a Procuradoria do Contencioso, que ela, digamos assim, ela cuida do remanescente judicial, então ela fica mais nessa parte estritamente judicial. Então, ações de reparações de danos, ações civis públicas, todas as ações elas tramitam ali na Procuradoria do Contencioso, e a Procuradoria Consultiva, né, que cuida de licitações, contratos, concessões, tudo aquilo que existe manejo de compras, né, para a administração funcionar, acaba passando nessa Procuradoria, né? Grace, por que a desvinculação, como palavra-chave aqui, da Secretaria dos Negócios Jurídicos, ou seja, da figura do secretário nessa estrutura hoje que é, pelo que vocês explicaram, atrelada, ela funciona do ponto de vista de interesse da carreira, né, essencial ao Estado, definida na Constituição, só uma repetição que eu estou reforçando aqui, é o ideal que é perseguido, inclusive, por uma ação direta de inconstitucionalidade do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. A grande problemática trazida pela ADIM é nós estarmos vinculados, nós técnicos, né? Nós somos técnicos jurídicos, então nós estarmos vinculados à figura do cargo de comissão puro, que é o secretário de Negócios Jurídicos. Então, a gente não defende aqui, inclusive, a extinção, né, da figura do secretário de Negócios Jurídicos. Nós entendemos que, sendo, como é no município de Bauru, secretário de Negócios Jurídicos ou secretário de Justiça, que é algo que já foi implementado em outras cidades, é um cargo de confiança do prefeito e que deve, né, existir alocado diretamente ao gabinete para definir com o prefeito municipal, né, com o chefe do Poder Executivo, as questões jurídico-políticas, por assim dizer. Só que isso não pode se confundir com as questões técnico-jurídicos, que é aquilo que nós, como procuradores, estamos obrigados a pontuar pelo município. Então, quando nós, procuradores, atuamos num processo, nós não estamos vendo o interesse do prefeito ou do secretário. Nós estamos vendo o interesse público e se aquilo se adequa à legislação atual, à legislação vigente. No modelo que nós temos hoje, nós ficamos totalmente vinculados à decisão do secretário de Negócios Jurídicos e do prefeito municipal. Então, nós não temos autonomia, por exemplo, para propor uma ação judicial. Nós precisamos pedir autorização para o secretário de Negócios Jurídicos. E é isso que o Procurador-Geral de Justiça entende como inconstitucional, né? Que vai na contramão do que é, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado. Por quê? Porque a autonomia para gerir o interesse público e para dizer aquilo que é legal ou ilegal, né? Para controlar, nós somos o primeiro controle interno. Então, o controle interno municipal, o controle de legalidade, ele é feito, a princípio, pelos servidores municipais, né, os servidores e a Procuradoria Judicial. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é de fiscalizar, é legalidade, é ver se o prefeito ou os secretários estão trabalhando de acordo com a lei. E isso não se confunde com o papel de um secretário de Justiça ou um secretário de Negócios Jurídicos, que vai estar mais ligado ao prefeito e que deve ser, sim, esse um cargo de confiança escolhido pelo prefeito, que pode ser de carreira ou não. Mas, dentro da Procuradoria, nós precisamos estar ligados a nossa chefia precisa estar ligada a um procurador-geral que venha de dentro da carreira, que seja técnico e que não tenha ingerências externas. Tá, vocês chegaram a adiantar já a esta altura aqui da nossa gravação, Grace, só para a gente acrescentar a discussão que exigiu um projeto de lei específico para corrigir isso em função da ação direta de inconstitucionalidade que está em andamento em relação a várias carreiras, não só do procurador jurídico, para ajustar isso como carreira de Estado nessas condições. Qual é a posição atual da prefeita e se você já conversa com alguns vereadores em relação a essa demanda?
Nós estamos construindo, né, desde o ano passado, uma conversa com a nossa atual prefeita, Suelen Rosim, e também com alguns vereadores aqui na Câmara e com a sociedade, né? Então, nós estamos tentando levar também para a sociedade a realidade interna da Procuradoria. Então, nós temos a nossa associação, por meio dela, nós criamos um projeto de lei que cria a Procuradoria-Geral do município nos termos da legislação atual. Então, para que Bauru se adeque a essa ação direta de inconstitucionalidade e que a gente tenha uma melhor estrutura, né, interna, tanto de pessoal, com os nossos servidores e o melhor trâmite aí dos nossos processos, como você nos perguntou anteriormente, quais os problemas que a gente enfrenta. Hoje a gente não tem sessões, por exemplo, para tratar melhor o crédito que nós buscamos reaver no judiciário. Nós não temos como ter divisões especializadas dentro de um consultivo para tratar talvez de uma licitação específica de educação. Nós não temos uma seara de registro imobiliário das desapropriações. Nós não temos uma divisão especializada em ambiental, por exemplo, que é um dos grandes problemas que o município tem. Então, o que nós buscamos nesse projeto de lei? Nós buscamos uma estruturação para o município. No judicial, nós estamos procurando agora criar, por meio desse projeto de lei, uma seção de casos especiais, porque nós sabemos que temos aqui no município diversas ações judiciais que são problemáticas, né? Que nós temos situações no município que viraram ações judiciais problemáticas que precisam ter um respaldo técnico-jurídico melhor. E nada disso nós temos hoje. Então, o nosso projeto de lei, ele visa criar uma Procuradoria-Geral com a figura do Procurador-Geral, a estruturação em 3 departamentos, Departamento Judicial, Departamento Administrativo e Departamento da Execução Fiscal, com subdivisões e especializações por matérias, para que a gente possa atuar de uma melhor forma, dar condições melhores aos procuradores na atuação, tentar prender mais os profissionais do direito que fazem os concursos aqui, porque nós temos uma grande defasagem desses profissionais, e também os servidores administrativos que nos ajudam nessa empreita diária aí de lidar com a parte jurídica do município. Então, nós temos conversado, alinhado com a prefeita, nós apresentamos para ela nessa semana o nosso projeto de lei, que cria, na verdade, nós criamos essa estrutura da Procuradoria-Geral de acordo com a ADI, proposta no final do ano e com o atual ordenamento jurídico. Entendi. Nilo, quando a gente está falando da figura, lógico, do secretário do Negócios Jurídicos, talvez a expressão que a Grace utilizou, né, transferindo, a gente está acostumado com o ministro da Justiça, secretário estadual de Justiça, talvez ele, na reconfiguração da palavra, fique mais claro para as pessoas do dia a dia de entender que esse cargo de confiança, de escolha estrita do chefe, né, do poder, ele discute as diretrizes, as estratégias das políticas que interessam a questão do poder público daquele mandato. Agora, quando o processo desce lá para a Procuradoria-Geral, pensando já no Procurador-Geral, ele já tem a função técnica de atuar em relação a esses procedimentos. Exatamente, Nelson. Na verdade, o secretário de Negócios Jurídicos, ele cuida de uma parte mais política, né, da administração. É necessário esse cargo, né? Então, ele cuida daquela gestão, da questão política. Já quando a gente fala em procuradoria, a gente está indo para a questão mais técnica, né? Não que exista um viés político, existe também, só que assim, ele vai se ater estritamente à questão da legalidade e da técnica mesmo, dando aquele respaldo para o gestor. Então, uma procuradoria forte, uma procuradoria bem estruturada, ela é importantíssima para o gestor, né? Porque assim, os governantes, eles passam, né? Mas os efetivos dos funcionários ali, a procuradoria tem que ser rígida, justamente por conta disso, para evitar uma interferência e possibilitar que o município se desenvolva, a própria cidade, alcançando os objetivos aí constitucionais, legais. Então essa é a ideia. A ideia é que a gente dê a máxima legalidade, uma estrutura firme para que o município se desenvolva cada vez mais, né? É organizar para otimizar, que a gente brinca. Enquanto não temos essa estrutura juridicamente corrigida aqui com reestruturação da carreira, como vocês se adaptam à realidade hoje, Nilo? Por exemplo, um caso concreto, o promotor chama o Poder Executivo e fala, tem filas nas escolas, precisa adequar, lá onde você faz essa mediação, né? A gente estava gravando aqui, por exemplo, e o
o telefone do diretor de departamento procurador-geral estava sendo chamado pelo procurador da República para discutir uma demanda importantíssima relacionada a interesse regional de grande dimensão aqui. Você acaba fazendo essa mediação jurídica do interesse público do município lá. Isso, Nelson. Em todas essas questões, a gente acaba fazendo essa intermediação. E é um cargo estritamente importante, né, essa organização da Procuradoria, porque assim, a gente consegue dar o respaldo para essas autoridades também, caminhando em conjunto com elas, né? Porque a gente visa o bem comum, o bem do município, né? O interesse público em primeiro lugar. Então, essa atuação conjunta é muito importante, né? Essa atuação técnica com outras entidades, com o Ministério Público, com o Judiciário. Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa viver harmonicamente, né? Também, assim, com o Poder Legislativo, né? Isso tudo é muito importante para a gente conseguir caminhar. Acho que um poder e uma entidade, uma instituição depende da outra, assim, para o melhor da cidade. Na prática, Grace, lá do ponto de vista da associação, como é que vocês estão discutindo isso entre os colegas, né? Porque essa é uma realidade, lógico, que a gente está falando de modificar uma regra atual e, como se sabe, o procurador-geral, para a gente fazer uma referência de analogia aqui, ele tem uma lista tríplice, ou seja, os colegas da carreira acabam levando ao mandatário a opção que eles acham entre aqueles três que naquele momento preenche por um determinado mandato as condições para representar esta função. Como seria no caso do município? Nós fomos buscar, né, nos municípios que já fizeram sua estruturação, como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e nós buscamos os modelos deles, né? Então nós colocamos, é importante pontuar que a Associação dos Procuradores Jurídicos do município de Bauru, ela representa 95% dos procuradores ativos e inativos, tá? E o projeto ele foi discutido em uma assembleia que durou mais de 2 semanas, a gente fez ela em continuidade, né? Porque assim, nós ouvimos a demanda dos departamentos, nós ouvimos as demandas dos procuradores e nós, quanto a essa questão específica da escolha do procurador-geral, a gente obedece aquilo que está na ADI, né? Que é para ser um cargo, ser um representante da carreira dos procuradores ativos, mas a escolha recaindo para o prefeito, mas com indicação em lista tríplice, onde a gente vai ter aí, a gente coloca no projeto de lei uma forma de atuação, né? A OAB inclusive participa do procedimento de escolha, do procedimento, da lisura do nosso procedimento, então vai ser um procedimento, uma votação dos nossos pares, indicando 3, então, possíveis candidatos ao prefeito municipal. Essa eleição vai ser feita pelo nosso projeto de lei sempre no mês de março, seguinte ao início do mandato do prefeito. E com a indicação, o prefeito, então, escolherá entre um dos 3, aquele que, né, ele tiver mais confiança, mais afinidade, para gerir a nossa Procuradoria-Geral, com mandato de 2 mais 2, né, Nilo? Exatamente. 2 mais 2 anos. Uma única recondução. Uma única recondução, exatamente. Tá. Neste caso, ainda para as pessoas entenderem, Grace, o prefeito, lógico, ou o mandatário ou a mandatária escolhe dentro da lista tríplice para garantir a questão da autonomia da formação da lista entre aqueles que participam da carreira, mas, lógico, o prefeito, só para entender, acaba nomeando o seu secretário de negócio jurídico do mesmo jeito, com sua função de confiança e política, e os diretores dessas procuradorias nessa estrutura? Então, os diretores de departamento, a gente cria uma nova figura, que é a gente tem o procurador-geral e o subprocurador-geral. Por que nós fizemos essa escolha de ter um subprocurador que fica à escolha do procurador-geral? Então, o prefeito escolhe o procurador-geral, esse procurador-geral vai escolher seu subprocurador. Porque hoje a gente vê que a demanda administrativa toma muito tempo do diretor de departamento da Procuradoria-Geral, doutor Nilo, com reuniões, com atendimento de Ministério Público, estadual, federal, com demandas técnicas dentro das secretarias. Então, hoje o Procurador-Geral, ele quase não tem tempo para ficar dentro da Procuradoria nas demandas mais administrativas. Então, esse Procurador-Geral, ele vai ser aí a cara e a representação externa da nossa Procuradoria, com o auxílio de um subprocurador-geral,
para ficar nas demandas internas dos diretores de departamento, inclusive. E aí os diretores de departamento e os diretores de divisões, eles são escolhidos pelo procurador-geral. Então, eles são funções de confiança do procurador-geral escolhido pelo prefeito. Então, na verdade, é tudo cargo de confiança, né, do nosso prefeito eleito ou da nossa prefeita eleita na representação do procurador-geral. Entendi. Pela dimensão do que as pessoas estão comentando no dia a dia, ele vai imaginar que além de ter essas demandas institucionais e naturais da própria carreira, de acordo com as demandas do dia a dia, mesmo hoje na condição de diretor de departamento, pela figura própria disso dentro da estrutura pública atual, você tem que cuidar de demandas de RH lá dentro, né? De escala, serviço, estrutura, ou seja, isso tem uma energia à parte que nem sempre, aliás, acho que a maioria das pessoas nem se dão conta disso. Exatamente. Toda a organização interna da Procuradoria, ela acaba passando ali, inclusive a maioria dos processos, né? É lógico que na nossa estrutura atual, o secretário de Negócios Jurídicos está acima, só que todos os processos que saem das divisões, primeiro ele passa pelos procuradores, depois passa pelas divisões, que são as procuradorias, depois essas procuradorias elas passam por mim e eventualmente ainda passam pelo secretário até o destino final, que seria uma secretaria ou gabinete da prefeita para deliberação. Então, assim, todo esse volume ele acaba sendo concentrado. Então, isso precisa ser reorganizado para a gente dar mais eficiência e eficácia para as decisões e para o trâmite dos processos. Tá. De uma forma ou outra, como a gente falou, da existência da ação direta de inconstitucionalidade aqui em andamento, esse projeto de lei viria para corrigir isso, se antecipar essa questão. Por exemplo, poderia eliminar essa demanda nesse aspecto lá do ponto de vista judicial. Exatamente. Na verdade, só para complementar, que a doutora Grace começou a falar no início, hoje a gente não tem uma organização normativa, a gente não tem uma legislação eficaz, assim, formal, a gente não tem essa formalidade, né? Então tudo está sendo tratado em portarias, que são questões que a gente vê que são inconstitucionais até. Então essa ação direta de inconstitucionalidade, ela veio a calhar com os interesses também dessa reorganização. Então é algo que não só a associação, os procuradores querem, mas só que é uma imposição, né, do Ministério Público que provavelmente vai virar uma imposição do Poder Judiciário. Então a gente vai ter que se adequar a essa realidade. Regra geral, a gente está falando aqui de cargos técnicos que no Judiciário tem demandas, né, em todos os municípios do ponto de vista do guarda-chuva do Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, de que eles devem ser de funcionários de carreira e com essa reestruturação, Grace. Exatamente. E a gente tem um problema aqui em Bauru, que o Dr. Nilo começou a pontuar, que é muito grave. As nossas atribuições de procuradores, elas não estão previstas adequadamente na legislação. Isso também é contrário, né, ao ordenamento. O procurador ele tem que ter suas atribuições, direitos e deveres previstos na lei. E as atribuições hoje do diretor de departamento da Procuradoria-Geral, elas estão em uma portaria do secretário de Negócios Jurídicos. Então, o nosso procurador-geral hoje, o que a gente denominou chamar de procurador-geral, não tem atribuições específicas em lei. Ele está com as atribuições em uma portaria do secretário de Negócios Jurídicos. E isso é absolutamente ilegal, né? Isso já tem N decisões do Poder Judiciário dizendo que isso não pode ocorrer. Então, o nosso projeto de lei ele vem também para sanar essa questão muito problemática no município de Bauru, que é a de colocar as atribuições de alguns cargos, da maioria dos cargos, em portarias e atos infraconstitucionais. Agora, Grace, como representante da associação, naturalmente, né, aqui está o presidente e o vice, mas ia deslocar para você esse último raciocínio para o desfecho, que a gente está falando de reestruturação de carreira e de adequação por ação direta de inconstitucionalidade, que é uma questão normativa, né, de regramento, mas aqui na carreira a gente está falando de plano de cargos, carreiras e salários. E aí é natural que se pergunte para isso e outros tantos de cargos ou de carreiras de especialistas de governo, na nossa estrutura aqui, para você que nos acompanha na Rádio e TV Câmara acompanhar com a realidade da sua cidade, que você precisa olhar lá qual é o salário base e como tem essa projeção da carreira. Tem defasagem aqui, infelizmente. Esse não é um problema só da
da carreira de especialista de governo e procurador jurídico, né, é um problema do município, de acho que todas as categorias municipais sofrem com isso, mas a gente tem um grande problema de defasagem salarial. Isso tem impactado, Nelson, para você ter uma ideia, nós tivemos o último concurso em 2018. Esse concurso foi muito concorrido, foi um concurso bastante difícil. E vieram muitas pessoas, por quê? Porque nós tínhamos como parâmetro salarial a transparência dos procuradores mais antigos, né? Então nós tínhamos na nossa cabeça uma realidade diferente do que ela é. E a realidade de quem entra hoje na carreira é um salário muito abaixo do mercado. Tanto que das pessoas que assumiram o concurso, 12 não quiseram nem assumir. 4 assumiram e exoneraram para buscar outros cargos mais vantajosos. Então, nós temos um déficit salarial e aí as pessoas veem, o déficit salarial já é grande. A gente não tem uma estrutura interna. Então, é difícil o trabalho, é difícil a assessoria, nós não temos assessores, nós temos cargos de paralegais criados, mas temos só 4 na nossa estrutura hoje trabalhando conosco. Não temos estrutura administrativa para modelar outros, né? Então hoje a gente costuma falar, o procurador ele entra com salário baixo, ele vai trabalhar, ele vai tirar o xerox, ele vai escanear, ele vai montar toda a ação dele, ele vai responder, vai ser chamado, vai sanear o processo, ele vai cuidar hoje na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, onde eu sou diretora. Cada um dos procuradores que faz processo judicial tem uma carga de aproximadamente 400 processos, cada um. Então, assim, a gente tem uma demanda, isso não é uma demanda só da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, mas das outras, a gente não tem assessoria. Então, quando a pessoa de fora vem, ela é chamada, ela não quer assumir. Porque existem outras carreiras muito mais atrativas. E esse é um grande problema, por quê? Porque como teve um delay, por assim dizer, muito grande entre os concursos dos nossos colegas mais antigos e o concurso de 2018, nós temos muitas aposentadorias. Bauru, só para citar aqui um dado histórico, a gente cobre com 25 anos isso, né? Além da demora, enfim, lá de trás, das outras gestões, mas só para demarcar o tempo aqui, em específico da carreira do procurador jurídico, defasar muito, o que a Grace está comentando de outro lado é que você tem as progressões da carreira, legítimas daqueles que permaneceram dela, mas como tudo, em um determinado momento começaram a se aposentar. E aí, além do concurso 2018 ser muito recente, veio, para não esquecer, a pandemia. E aí congelou tudo, outras tantas carreiras especialistas do governo ficaram de fora. Né? Isso prejudicou bastante. Prejudicou, a gente teve o congelamento dos salários, a gente tem esse déficit, a gente tem a falta de estrutura, a gente coloca no projeto de lei, isso é importante também, a exclusividade, que é uma coisa que a gente busca, né, o adicional de exclusividade, isso já é uma demanda que vem do próprio Ministério Público de alguns anos atrás. Ele pode dar aulas, se for o caso, só como é o juiz e o promotor, isso, ou não é essa vinculação? Só seria possível só a docência, né, desde que não compatível com os horários de trabalho. Por quê? Porque esse é um outro problema, a nossa carga horária é de 6 horas, então quando você tem um salário baixo, o procurador não quer ficar. Ele vem muitas vezes para ter aquele salário fixo, mas ele vai buscar uma complementação da renda em outro lugar. Isso não é interessante para o município também, nem para a carreira e nem para o município. Porque nesse viés nós temos que buscar muitos outros procuradores para adequar a nossa demanda, né? A demanda que é crescente. Bauru tem aproximadamente 400 mil habitantes, a procuradoria cresceu, né? Mas a estrutura não cresceu. Então a estrutura hoje não comporta a quantidade de trabalho que nós temos, né? A gente tenta contra a maré, eu passei pela execução fiscal, eu fui uma das que começou o trabalho dos grandes devedores, então nós estamos tentando, né, organizar, a gente tenta se organizar, ponderar, pontuar as coisas para melhorar, mas sem uma estrutura adequada a gente está remando contra.
Legal. O Nilo, só para entender também uma questão das relações do dia a dia, que é natural do meio, mas a gente está falando no nível de servidores públicos aqui, né, todos concursados. Quando você conversa, aqui não há nenhum demérito, uma situação com o secretário de Negócios Jurídicos, está conversando com a figura da representação política do prefeito. E aí ele tem as estratégias dele. Agora, quando você liga para o diretor do Departamento Procurador-Geral ou do Patrimônio, você está conversando com aquele que tem entre suas atribuições a transparência, a obrigação da informação pública. Até nisso você tem garantias constitucionais bastante interessantes aqui de acesso à informação, não? Não, exatamente. É justamente isso. A gente tem todo esse respaldo, esse arcabouço, e a nossa função é diferente, como a gente havia dito, né? O procurador-geral, o diretor de departamento, ele fica num viés totalmente mais técnico e tudo mais, né? O secretário já fica num viés mais politizado e por aí vai. Nilo Kazan, muito obrigado por ter conversado conosco. Grace Zimmer, por ter explicado para nós o projeto, que logo em seguida vem à Câmara. Claro, nós vamos acompanhar, atualizar e colocar isso para vocês em aberto. Obrigada, Nelson. Obrigado, Nelson. Até nosso próximo encontro, o programa Entrevista. Se você não nos acompanhou, pegou no meio do caminho, tem disponível lá na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos, tá? Tudo lá.